Estamos de volta. Nosso painel RBS recebe Renato Portaluppi, Paulo Roberto Falcão, os técnicos da dupla Grenal que estão conosco aqui, nos honrando com a sua presença. Eu quero mais uma vez agradecer a presença deles, porque é um momento especial, um momento diferenciado que vive o futebol do Rio Grande do Sul. Os dois maiores ídolos da história de Grêmio Internacional hoje são seus treinadores. E tem Grenal, tem Libertadores, tem muita coisa importante pela frente. Alice, vamos repetir a pergunta que tu fizesse antes do intervalo comercial? Vamos repetir a pergunta. Eu só queria registrar aqui, o Fabian falou no Twitter um negócio muito legal. Ele disse que essa ideia de unir o Renato Falcão está gerando um Grenal com tanta civilidade que ele queria que fosse sempre assim, que os torcedores, jogadores, dirigentes sempre levassem o clássico com essa civilidade que está sendo esse bate-papo aqui. E a pergunta era a seguinte: vocês dois, quando assumiram como treinadores, sendo ídolos dos clubes, em quem se inspiraram para começar? Primeiro os mais jovens. Vai, Obrigado, Falcão. Eu tive o prazer de trabalhar com os melhores técnicos do Brasil. E é lógico que você aprende com cada um deles. Você aprende muita coisa boa, é lógico que você vê algumas coisas erradas também, e você tira até como exemplo isso, para que você não possa repetir no seu próprio trabalho. Então isso é um aprendizado, é uma faculdade da vida. Não adianta falar de A, B ou C, que estaria sendo injusto com alguns. Agora, a pessoa que eu aprendi muito, que eu tenho ele como um pai até hoje, sem dúvida alguma, até porque ele me descobriu, que me trouxe para o Grêmio, é o Valdir Espinosa. Falcão. Eu tenho uma lista, né? Porque tem... Quem me colocou de centro médio, é que eu não chamei volante, né? Central. É do teu tempo, né? Foi o Ernesto Guedes, né? Porque eu jogava mais na frente, e aí eu comecei a crescer na profissão, aí cheguei a profissional. Depois o Minelli me colocou mais pra frente, onde houve um crescimento maior ainda, né? Porque aí chegar mais perto da área e fazer mais gols. Eu tive o Enio Andrade, né? E depois o Dino Sani me lançou. O Dino Sani foi quem pegou lá com 19 anos, botou no time de cima e teve a coragem de botar. Mandou vender o Carbone, né? Quando o Internacional tinha Carbone, reserva, né? do Clodoaldo na seleção. E disputava com o Tovar. Aí ele colocou em cima, ainda com um ano de juvenil. Então foi um cara importante na minha vida. Depois o Minelli, que me jogou mais pra frente, o Enio, que pra mim era figura fantástica. Estou sintetizando. E o Lidoron, que foi fantástico para mim, que me deu todas as condições de eu me adaptar bem e rapidamente na Itália. Ele era sueco, também tinha chegado na Itália, tinha enfrentado os meus problemas que eu enfrentei. Então ele realmente foi um cara que eu sintetizaria nesses 4, 5 aí. Esses dois foram treinados pelo Enio Andrade, né? Acho que o Renato foi titular com o Enio Andrade pela primeira vez, em 82 contra o Flamengo. O técnico da Roma que você falou é Nils Lidholm. Mas se fosse com o Erickson, né? Não, foi com esse. Que ano foi? 87? 88. Mas não era mais, acho que era o Lidon já? Era ele. Ele me dava, ele falou muito de você pra mim. Ele me dava esses conselhos. Falou, calma que o primeiro ano é difícil, tal, segura, o segundo ano, tal. Ele é uma figura. É um figuraço. Morreu, infelizmente, mas é das pessoas mais fleumáticas que eu conheci, sabe? Muito bom. E o cara extraordinário. Hoje muito a gente tem, Pedro, Renato igual a sucesso, Falcão igual a sucesso. Mas a gente já ouviu a entrevista dos dois, e basta ver a vida de cada um, para lembrar. O Falcão já disse que lá no início da carreira, além de pegar um monte de ônibus para treinar no Internacional, ele queria dar um jeito de ter algum destaque para ser emprestado, pagar os estudos e coisa dessa natureza. Simples. Eu olhava o time de cima, tinha Carbone, Vitor Hugo, Tovar, Dorinho, Braulio. Eu não vou jogar nesse time. Então a minha ideia... aí eu comecei a acreditar em mim quando veio a convocação da seleção brasileira, o Antoninho me levou para a seleção de Cannes em 72. Eu disse, bom, se eu sou convocado para uma seleção brasileira, que alguma coisa eu tenho. E aí eu comecei a acreditar em mim. Mas até esse momento, a minha ideia era de ficar no Internacional até subir a profissional, se não houvesse a seleção, né? Iria jogar, e eu tinha até o time, Pedro, que era o Floriano. Hoje no Novo Hamburgo. E por quê? Porque eu teria condições de receber um salário, pagar minha faculdade, não era longe, porque pegava o ônibus, voltava para fazer a faculdade. Então, esse era o meu plano. Mas no fim as coisas aconteceram um pouquinho diferente. Deixa eu só perguntar para o Renato, desculpa, Pedro, a mesma pergunta. Em que momento você sentiu que poderia ter esse destaque que acabou tendo como jogador? Porque, e se no início lá da sua trajetória, você também pensava só em ganhar um dinheirinho, dar um jeito, ser emprestado, ou já tinha na cabeça, não, eu vou ser o 7 do Grêmio? Não, eu comecei a ter essa certeza no momento que eu comecei a despontar e... É um colega de vocês da imprensa, eu agradeço muito a ele. Na minha época ele foi muito importante para mim, que foi o Paulo Santana, onde ele chamava a torcida do Grêmio para ver a preliminar por minha causa.
tem que cuidar esse número 7, que ele já deveria ter tido chance no time profissional, tem um futuro muito grande. Não, mas é verdade mesmo. Então foi um cara muito importante na minha carreira. Negócio de babação, é por isso que eu me vejo negócio de Então eu comecei a ver que, de repente, eu podia vingar no futebol, porque era um sonho que eu tinha, e eu tinha um sonho de ajudar a minha família, e eu estava vendo uma grande oportunidade na minha carreira, apesar que no profissional tinha o Tarsilo, que eu respeito ele até hoje, foi um grande profissional, um grande jogador, e eu sabia que na minha frente tinha um profissional que todo mundo adorava, que ia ser muito difícil para mim. Mas aí foi para a esquerda, né? Aí o Espinosa juntou os dois e bora, se virem aí na frente. Aí ele foi pro lado esquerdo. Tá, deixa eu chamar um VT. O que as pessoas pensam de Grenal? É o VT que nós vamos produzir agora, olha aí. Como jogador de futebol, foi o maior clássico que eu disputei. Por ser o maior clássico do futebol brasileiro. Nunca significa ódio, amor. Porque pessoas que são rivais, pessoas adversas, podem conviver no mesmo teto. Faz com que o futebol do Rio Grande do Sul seja diferente do futebol de todos os outros estados. E quem, como treinador, ganhasse Grenal, podia ser treinador em qualquer lugar do mundo. Eu estou muito feliz hoje em participar, em ter podido participar em Grenal, mas feliz também nesse momento de nós ter os dois maiores jogadores da história do Grêmio Internacional, com essas duas torcidas fantásticas, tá dentro do campo. É um momento histórico, esse Grenal vai ser um momento histórico, porque o Brasil vai assistir. Não existe nem palavra para definir, não houve momentos de pessoas intelectuais do Rio Grande do Sul para definir ainda o Grenal. O Grenal é uma coisa que até é difícil de definir o que significa o Grenal. Esse depoimento emocionado foi do Yura, né? O Yura, essa figura tão querida, tão importante também no futebol. Que já deu uma voadora. Que deu muito pontapé no Falcão, é verdade, é verdade. Disso. Davi, tu escreveu esse livro sobre o Grenal, o que tu tem a dizer sobre isso aí, perguntar para os nossos convidados? O Grenal, ele é sempre o seguinte, ele não se encerra quando o juiz apita, né, no final do jogo. Começa outro. Né? Começa outro Grenal, toda aquela história dele. Eu queria saber se vocês estão preparados para isso, que vai, esse Grenal que vai ser histórico, a gente está vendo aí, todos esses depoimentos aí. O que significa para vocês, né? O Renato pode ser campeão nesse Grenal, o Falcão pode levar para o Supercopa. O que significa para vocês isso, estando agora como técnicos, né? E não mais lá dentro de campo com a camiseta? É mais difícil, se põe, né, para vocês dois. Eu não sei o que o Falcão pensa, mas é difícil até de explicar. Porque, como jogador, o que eu mais queria era jogar Grenal. Até pelo que representa um Grenal, entendeu? Eu acho que nos grandes jogos você vê o grande jogador. Então eu gostava de jogar Grenal. E hoje, como técnico, quando eu era jogador, eu queria ganhar. Hoje, como técnico, eu quero ganhar também. É um Grenal para o Rio Grande do Sul, para boa parte do Brasil. Entendeu? Por ser um clássico tão importante, é uma rivalidade muito grande, entendeu? E o que eu mais queria, eu não sei da parte de Falcão, acredito até que seja da mesma opinião, eu queria estar lá dentro. Hoje? Hoje, é lógico, porque pode ter certeza que eu ia sofrer 1000 vezes menos. Porque você, como técnico, você está na beira do campo, você pode passar as instruções, pode pedir para os jogadores fazerem o que você quer. E como jogador, você estaria lá dentro, como eu já estive, como o Falcão já esteve, e a gente poderia fazer alguma coisa para mudar. É uma ideia mais ou menos como hoje, tu és um intermediário e naquele momento tu tinhas a decisão em ti mesmo. Exatamente, eu poderia fazer alguma coisa dentro das 4 linhas. E verdade. Como treinador, só pode passar as instruções. Quer dizer, o sofrimento é muito grande. O Falcão está começando, já teve outras oportunidades, ele vai ver. Por isso que, bote uma coisa na cabeça de vocês, o treinador tem que ganhar muito. Muito. E eu desafio vocês. No bom sentido. Porque tu acha que eles ganham pouco aqui? Não, pelo contrário, o presidente pode ter certeza que eles ganham bem. Vão lá para a beira do campo,
Mas o narrador não tem que ganhar bem. O narrador já ganha bem. Ah, é? Vão lá na beira do campo. Não, eu tô falando para ver a dificuldade. Aqui vocês comentam o acontecido. É o trabalho de vocês. Los Invictos. Lá você tem que fazer acontecer. 2, 3 segundos. É difícil, gente. É difícil. E tem que agradar todo mundo. Se errar, couro come. Se acertar, não fez nada mais que obrigação. É difícil. Renato, segura um pouquinho, hein? Que eu quero chamar um VT de um ex-companheiro, de um ex-treinador do Renato. O Falcão não falou Eu sei, não, é que nós temos uma surpresinha pro Renato aí, e em seguida vai falar o Falcão. Vamos ver, solta aí. Poxa, quem conhece sabe que o Renato, o coração dele, não se pode ter nem coração de mãe, sempre cabe mais um. É uma pessoa muito sincera, muito honesta, ele não manda recado, ele fala na cara da pessoa. Às vezes você fica bravo com ele no momento, mas depois você vê que ele quer te ajudar. E ele sempre foi assim, por isso acho que se tornou um vencedor, tanto dentro quanto fora de campo, e vem conquistando amizades e conservando as que já conquistou. Eu fui no vestiário do Maracanã e aí o Júnior gritou pro Renato: olha aqui o teu ex-treinador. E o Renato estava no banho todo ensaboado, assim, fez muita espuma no corpo e eu todo becado de gravata. O Renato foi lá: aê, meu bruxo, e me abraçou cheio de sabonete e tal. O Renato tem um coração maior que o planeta, né? Ajudou muito as pessoas, ajuda. Ele dá um equilíbrio dentro das atitudes dele mais infantis, assim, pelo equilíbrio da bondade de coração como ele é. Acho que o Chiquinho veio aqui no programa para te pagar o terno, que tu sujasse ele completamente, ensaboasse o terno do Chico. Pode ser, né? Pode ser, quem sabe. É, que legal. Falcão. Agora me ocorreu uma coisa que eu vou ter que falar o seguinte, porque nós temos no dia 15 de maio a corrida que nós fizemos todos os anos, do Estudo da Criança com Diabetes, que vai ser de novo um Grenal, né? O Grêmio tem lá só vendendo as camisas, vai ter uma camisa do Renato autografada, uma camisa minha, para fazer um leilão por... Tô te comunicando, se tu não sabe, tu vai ter que ser uma camisa. Não, fica tranquilo. E vai ter essa corrida dia 15 de maio. E a gente, já a terceira ou quarta vez que nós reunimos Grêmio Internacional, né? Que é o Grenal da Solidariedade que a gente está chamando. Começa às 10 horas no Parcão. Respondendo... E essa história de jogador e treinador aí que o Renato estava falando? Vai ser o meu primeiro Grenal como treinador. O Renato já viesse um, não? Não, foi o Roger na beira do campo. Não, mas eu tive ano passado no Campeonato Brasileiro. Empate, sim. Né? Grenal, Eu, com certeza, é diferente, né? Com certeza é diferente. E, mesmo não tendo participado, a gente tem noção, né, do que representa. Foi diferente com o Santa Cruz, quando eu subi ali. Foi diferente na Libertadores e agora vai ser diferente, mais diferente ainda. Porque agora, é muito difícil, isso que nós estamos falando de como treinador, porque não é o problema de escalar jogador, tirar jogador, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas, tipo assim, tira o fulano e bota o Beltrano, como fosse simples isso. Ou você tem um vestiário para cuidar, você falou em vaidade, todos somos vaidosos, nós temos que ter um trabalho com isso. Não é simples, só tira o A e bota o B, né? Não, como é que se aí o A não te responde, você mata os dois. Os dois se um não te dá, você tira um jogador que está mais ou menos, aí você tira, aí você já encostou. Aí você acha que aquele que entrou vai dar conta do recado, não dá, você perdeu os dois. Então, isso significa que você tem que ser gestor, né? O vestiário não é só treinar, tem que ser gestor de emoções, de vaidades, de coisas que não dá para ficar, bom, terminou o treino, vou para casa, não vou pensar mais. A gente passa todo dia pensando. Que hoje em dia o técnico é mais líder, né, de equipe, né? Ele tem que exercer aquela liderança. Mas a liderança ela acontece. Por isso chega bem. Porque o técnico, e o Falcão já sabe disso, pode ter certeza, o técnico ele tem que ser um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Você tem 30 jogadores, 35 jogadores, às vezes até 40 jogadores, como tem o Grêmio hoje. E você tem que saber lidar com todos eles. Você não pode agradar apenas alguns e desagradar os outros. Você precisa agradar a todos. Como é que você vai agradar a todos? Só 11 que jogam. Mas pelo jeito que você, Renato, e você, Falcão, estão falando, parece, e é isso que eu quero perguntar. Mas é muito fácil trabalhar, hein? Como é que é, Falcão? Desculpa. Eu me lembrei da história do Toquinho, que disse que encontrou o Marcelo Mastroianni uma vez. Toquinho do Vinícius. O grande Toquinho. E ele diz assim, ele estava falando com o Marcelo Mastroianni, e o Marcelo Mastroianni, olha, Toquinho, a minha vida é muito difícil. E por quê? Olha, eu tenho que decorar texto, eu tenho que ficar na frente da televisão fazendo as coisas, eu vou de manhã à noite ligado nisso e tal.
mas é muito melhor fazer isso do que trabalhar. Então agora fiz a brincadeira. Mas porque, bom, e aí o sorriso que está no rosto de um e de outro é porque faz. É evidente que a gente está feliz com isso. Né? Imagina, é o que nós estamos fazendo e vivendo aqui a mesma coisa. Mas eu quero saber o seguinte, pelo que vocês disseram, na defesa do salário lá do Renato e o Falcão falando aqui, a parte mais fácil do trabalho de vocês é a tática. Porque mais difícil é administrar a vaidade, administrar o vestiário, administrar o pós-jogo, o projeto futuro. Gestão, é isso. Né? A tática é a parte mais fácil? Eu acho que não. Eu acho que tudo é complicado. Quando eu digo complicado, não significa que nós não tenhamos prazer de estar ali. Claro que é difícil, mas não. A tática também faz parte do trabalho, né? E a tática significa você casar características, de repente você não consegue. Por exemplo, onde a gente está, é difícil você ter condições de ver muito jogo onde a gente fica. Aí, lá no jogo do Peñarol, lá é muito longe o outro lado, é difícil. E você tem que ter velocidade nas trocas. Isso pode errar, pode acertar, mas é uma loucura, não é uma coisa muito simples. Mas eu estou, repito, muito feliz e adorando a escolha que eu fiz. Tá, deixa eu chamar mais um VT. Tem Jair e Albeneir falando dessas duas grandes figuras. Veja aí. Cada pessoa vem com missões diferentes. Umas para alegrar, outras para curar, outras para ensinar e outras para encantar o mundo. E essa energia, Falcão, que te acompanha desde muito tempos atrás, se tornando rei de Roma, isso aí veio contigo. E eu espero que você se ligue nessas energias, que com certeza você vai se ligar. De coração, do Príncipe Jajá, é isso que eu desejo para ti. Jogava no Goiás e depois do jogo no Olímpico, depois do Goiás ter vencido o Grêmio no Olímpico, um gol meu, nós fomos nos divertir num barzinho na Getúlio Vargas e lá estava o Renato, né? Estava o Renato com mais companheiros e eu com o pessoal do Goiás. Então o Renato insistiu que eu levasse o pessoal em casa, no carro dele, o hotel, no carro dele. E a 500 metros desse barzinho, eu praticamente demoli o carro do Renato. Você pagou? Olha, não paguei nada. Não cobrou nada. O Renato sempre foi um cara muito bacana e a gente tem uma amizade muito bonita. Não paguei nada. Um dia ainda, se você me cobrar, eu pago o carro, mas eu creio que você não vai cobrar pela amizade que a gente tem. Tô torcendo por ti sempre. Pois é, Renato. Que prejuízo, hein? A amizade é maior que tudo. Legal. Esse é o Renato, ele é bem assim. E o Jajá, hein, Falcão? Príncipe. O Jajá tá no vestiário, lá me deu um abraço. É uma figura, né? Foi lá, né? Lá. O Jair é uma figura que está sempre lá no Inter. É um cara que... Jogou muito também, Jogou né? muito. Foi campeão com o Peñarol, inclusive. Campeão do mundo. Campeão do mundo com o Peñarol, é verdade. Vamos outra vez com a Alice aí atender os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Gaúcha. Exatamente. Todos estão com a gente aqui pelo Twitter, no painel RBS e também pela internet, painelrbs.com.br. Agora, Pedro, todos estão dizendo que esse encontro tá demais, aquele demais de Pedro. Mesmo? E todos querem que você fale como é que tá o encontro. É demais! Tá demais esse encontro. E aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui. É um encontro histórico, eu tenho certeza Jean. disso. O Jean quer saber qual o maior sonho que vocês têm, já realizaram muitos como ídolos jogadores, qual o maior sonho que vocês têm como treinadores aí de Grêmio Internacional? Boa pergunta. Vamos lá? O meu é ganhar o Grenal domingo. Porque eu já entrei com 50% do campeonato perdido. Eu tenho que ganhar domingo para sair para os outros dois, senão O meu sonho é ser campeão domingo. Sonhos imediatos. Mas os sonhos mais futuros, assim, os mais longos. Bom, aí deixa para depois de domingo. Não, mas o treinador sempre quer ganhar. Pode ter certeza que eu penso em ganhar esse título no domingo, conseguir a classificação depois na Libertadores. Agora, sem dúvida alguma, um sonho que eu tenho lá na frente, sem pressa, sem atropelar ninguém, eu sei que a minha hora vai chegar e ser treinador da seleção. Eu disse quando eu cheguei no Internacional que eu tinha dois objetivos, né? Claro, ganhar campeonato e ficar muito tempo no Internacional. Talvez seja o sonho que... O que é decorrência do primeiro objetivo, né? Eu sonhei... eu acho que sim, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que meus objetivos é ficar muito tempo dirigindo o Internacional. Eu sonhei a minha vida inteira, Falcão, saber fazer o que tu fez com a bola, tu e o Renato. Não deu.
Uma vez eu fui treinar lá no Mirim do Grêmio, veio o Alvo, pegou meu pai e disse assim, ô guri, seu Pedro, manda esse guri estudar. Fiz dele um narrador. E terminou aí. Mas o Pedro me diz, nem no sonho você conseguia jogar. Não, nem no sonho, não deu certo. Não, eu transferi o meu sonho para vocês, né? Deixei vocês me representando, acho que fica melhor. Bom, a seguir a gente volta com o terceiro bloco do painel RBS com Falcão e Renato aqui na TV Com e na Rádio Gaúcha, que eu repito, né? A Rádio Gaúcha está na confraria, lá no chalé da Praça 15, em mais uma ação da RBS com o público do futebol, e lá nós também estamos sendo transmitidos pela nossa TV Com e pelo som da Rádio Gaúcha. Voltamos em seguida.